E aí é o seguinte, olha essa outra notícia quente a respeito dos ministros. Parte está deixando claro que não vai continuar formando maioria para o sistema. Por quê? O Alexandre de Moraes ele tem um respaldo. O respaldo dele é que tudo foi decidido, das causas mais importantes, com uma maioria não eleita, uma maioria que não foi votada. Mas ele tem, além, óbvio, das decisões monocráticas, parece que ele tomou aí milhares de decisões monocráticas nos últimos anos. O que é uma decisão monocrática? Que só ele decidiu. Mas decisões, por exemplo, como a prisão do Bolsonaro, o inquérito das fake news, e muita IOF, agora a última polêmica em que o Congresso derrubou, ele reestabeleceu, tudo isso ele tem uma turminha que fazia com ele. Agora essa turminha está rachada. E era exatamente isso que o governo precisava. Que eles se dividissem. Porque é o seguinte, gente, olha a estratégia. Tiraram visto de 7 ministros, se eu não me engano, 5, 6 ministros, né? Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Zanin, Dias Toffoli, será? Dias Toffoli, a ministra lá, Carmen Lúcia e Flávio Dino. 8. Não, 7 ministros, exatamente, 7 ministros. Aí, Zanin, André Mendonça e... Não, Zanin não, André Mendonça, Nunes Marques e Fux, né, não foram sancionados. Não receberam, não tiveram os vistos cancelados. Está faltando um aí, que eu esqueci o nome de um deles, de citar. Mas... E aí mais Lewandowski e aquela turma que estão em volta ali das prisões, das perseguições, ligados ao Alexandre de Moraes, votam com ele, estão com ele, tiveram vistos cancelados, mas a lei Magnitsky, essa foi aplicada a Moraes. Por quê? Justamente para que os outros entendam, olha, é possível ter um mundo em que você não esteja sancionado globalmente. E aí, Moraes, ele tem negócios, os familiares têm escritórios de advocacia, entre outras coisas. Isso já foi identificado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ele diz que não tem negócios nos Estados Unidos, independe, os negócios serão afetados porque ele não poderá ter relações com bancos, né? E essa legislação é complexa, os bancos estão tentando entender o que pode e o que não pode ainda, mas isso já causa um transtorno gigantesco na vida de qualquer um. E aí os outros ministros que também têm grandes negócios nos Estados Unidos, inclusive, supostamente, Roberto Barroso tem negócios, tem escritórios nos Estados Unidos, não é um, é mais de um. Os filhos de Roberto Barroso foram extraditados dos Estados Unidos para cá. De uma forma humilhante, né? Porque você está lá, de repente vem as autoridades policiais e te tiram do país, te expulsam do país. Então os ministros já começaram a sentir. Gilmar Mendes tem grandes negócios na Europa. Inclusive, já há um pedido de aplicar sanções contra Moraes no Parlamento Europeu. E aí a coisa vai ficando ainda mais difícil. E ele sabe disso. E a coisa está andando, porque se andou nos Estados Unidos, rapidamente anda lá na Europa. Ok? A Europa está alinhada com Donald Trump. Acabaram de fechar acordos, a Europa não vai querer uma briga com Donald Trump por causa de um ministro do Brasil. Né? Por que a Europa vai comprar essa briga? Quem é Alexandre de Moraes para os acordos entre a Europa e os Estados Unidos de bilhões e trilhões, né? Então, muita coisa, gente, está acontecendo ao mesmo tempo e os ministros resolveram, olha, é cada um por si e o Alexandre que se resolva, né? Olha só, maioria do
STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. O ministro os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira. Moraes acabara de saber que o governo dos Estados Unidos estava impondo a ele uma punição estabelecida pela Lei Magnitsky, que veta qualquer atividade com instituições bancárias ou econômicas norte-americanas. E aí, gente, você pega Visa, Master, que mais? Nomad, que mais? American Express, que mais? Qualquer banco que utilize bandeiras americanas fica vetado. Aliás, qualquer banco em que ele tenha conta, e aí essa é a dúvida, ele vai poder ter conta no Bradesco, por exemplo? Se o Bradesco tem relações com os Estados Unidos, e o Bradesco tem, nós sabemos, ele supostamente não poderia ter conta lá, mas isso ainda está muito confuso. Nós vamos sabendo como isso funciona na prática nas próximas semanas. Mas é isso, não pode ter negócios, e aí isso pode ainda se estender para contas no Google e, das coisas mais simples, há congelamento de bens no exterior e contas e por aí vai, né? Não houve consenso. Ele pediu apoio. Por favor, assinem a carta. Nós precisamos mostrar união. Quem é que vai querer? Quem vai ser o louco? Eu até estou fazendo essa pergunta, inclusive, para todo mundo com quem eu converso. Quem será o primeiro doido entre os ministros que vai pegar na mão de Moraes e dizer: Trump, mete a caneta em mim? Quem é que quer? Porque se você perguntar hoje quem é que quer ir preso com o Bolsonaro, bom, talvez a gente encontre, por incrível que pareça, a gente vai encontrar pessoas que queiram ir preso com o Bolsonaro, mas com Alexandre de Moraes, ninguém quer entrar nas sanções. Eu duvido que alguém queira entrar nas sanções e ter bens bloqueados e toda essa estardalhaço. Lembrando que o Moraes deu o dedo do meio para os corintianos, hein? Olha, não houve consenso. Segundo apurou o Poder 360, mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para Moraes, que esperava ter unanimidade ao seu favor. Por quê? Ele é o mandatário, ele é o manda-chuva, ele é o poderoso, ele conseguiu dominar a mente de todas aquelas pessoas, né? E, no final das contas, hoje ele não é tão poderoso assim, ele está descobrindo que não tem tanto poder assim. Vamos colocar o vídeo lá um comentário da Bandeirantes, que vai mostrar que não são apenas os ministros que estão abandonando o barco. Mas dos agora... Unidos não, mas o Brasil precisa começar a discutir o Supremo com urgência. O Supremo em atuação dos 11 ministros. Se o Brasil quer progredir, e a gente quer, essa discussão tem que começar o quanto antes. Olha só, no ano passado, os ministros do Supremo proferiram 114 mil decisões. No mesmo período, a Suprema Corte Americana proferiu menos de 100 decisões. Mas o Brasil é bem mais complicado do que os Estados Unidos. Talvez seja agora 1.140 vezes mais complicado. Só isso já mostra que a gente está enlouquecendo. Aí você volta para 1930, já tinha discussão sobre os excessos de trabalho no Supremo Tribunal Federal. A partir dos anos 60, esse debate ganhou até um apelido, tinha um nominho, Crise do Supremo. Tem mais de 60 anos essa discussão. Discussão que a Constituição de 1988 resolveu enfrentar, criando o Superior Tribunal de Justiça, com 33 ministros. Aí, enquanto os 33 ministros do STJ cuidariam das causas de natureza que eles chamam infraconstitucional, o Supremo assumiria a nobre condição de corte predominantemente constitucional. Você acha que está funcionando essa divisão? Claro que não. Parece até que o papel do Supremo está mais confuso, com mais excessos. Excessos tipo 114 mil decisões e excessos mesmo, exageros, que o meio jurídico discute em todo canto, num debate que morre quando se aproxima do Supremo. A gente escuta o tempo todo que o presidencialismo brasileiro fracassou, porque o Congresso manda mais do que o presidente, manda mesmo.
Qualquer medidazinha que o presidente queira, precisa aprovar no Congresso. Aí ele manda o projeto é retalhado, votado, aprovado de um jeito que em vez de solução vira problema. Aí quando o presidente veta o projeto que não tem nada mais a ver com o que ele queria, o Congresso vai lá, derruba o veto. Ufa, né? Aí enquanto o governo não tem dinheiro para construir uma pinguela, os deputados e senadores têm 50 bi de reais para torrar como eles querem. Então não tem dúvida, o presidencialismo colocou o presidente abaixo do Congresso, fica cada vez mais claro isso. Só que enquanto o Congresso festeja a captura do governo, o governo lamenta a captura do Congresso, o Executivo e o Legislativo estão sendo devorados pelo Supremo, feito bispo sardinha pelos índios caetés. A Constituição diz que os poderes têm que atuar com independência e de forma harmônica. Vida real, o Supremo vale mais do que o governo, vale mais do que o Congresso, não está certo. Então, o Supremo tem que ser discutido. Os limites do Supremo precisam ser debatidos. O governo tem problema, o Congresso tem problema, mas tem muito problema também no funcionamento do Supremo. A gente tem que admitir, se mete em tudo, palpita em tudo, tem sempre a melhor resposta para tudo. Nações com democracia evoluída têm parlamento forte. Países que querem a plenitude democrática fortalecem o legislativo. Não é para discutir a prerrogativa do Supremo, esse debate. A prerrogativa do Supremo é dar a palavra final. Mas a prerrogativa não pode ser confundida com supremacia. Beleza. Pode voltar. Tá aí a imprensa. E aí tem o Eduardo na Bandeirantes, tem a Globo News, tem a CNN, todos começando a voltar os olhos e as palavras contra o STF. Começaram a criticar o STF, que era uma estrela, né, protegida pela imprensa. Não, a soberania do Brasil. Não, eles defendem a democracia. E agora, gente, o caldo entornou e nós vamos ver muitos ratinhos pulando do navio do Alexandre de Moraes. Olha só, então, como nenhum dos ministros quis assinar a carta conjunta na defesa do Alexandre de Moraes, optou-se por uma nota institucional em tom ameno, assinada pelo presidente da Corte, Roberto Barroso. O texto sequer menciona os Estados Unidos. Pensou-se, então, em outra saída para mostrar a união entre os ministros. O jantar do Lula. O que é que aconteceu? 6 deles não compareceram. Mais um sinal. Então nós temos, primeiro, a carta, nenhum quis assinar, e eles estão corretos. Agora é hora de cada um cuidar da sua integridade. Não é hora de todo mundo ir para o fundo do mar de mãos dadas, porque eles vão para o fundo do mar. E aconteceu exatamente o que já era previsto com as ações do presidente Trump ao aplicar as sanções no Brasil. E tá claro, o problema dos Estados Unidos com o Brasil é o STF. As decisões, ou são as decisões que foram tomadas contra cidadãos americanos, contra empresas americanas e contra aliados do presidente Donald Trump no Brasil, nesse caso, o ex-presidente Bolsonaro e os seus apoiadores. E aí, leia-se apoiadores de Bolsonaro, qualquer um que ousar criticar o STF, criticar o governo. Criticou o governo, Nicolas Ferreira chamou o Lula de ladrão. Está sendo processado no STF por isso, né? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Você também pode se tornar um membro ativo com uma assinatura que custa menos de um cafezinho por mês e ter acesso aos nossos conteúdos antecipados e aos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram. Participe, né? Seja engajado aqui na boa informação e nos nossos comentários. Eu sou o Shimon Oliveira e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Pode cortar.